Olá, pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast Conexão Cerelo, a nossa querida, é claro, Cerelo Consórcios. E hoje, o objetivo é aproximar vocês de um produto muito conhecido pelo brasileiro, que é o consórcio, de maneira simples, leve, descomplicada. Então, já começamos. E hoje aqui nós temos dois convidados, dois grandes amigos, dois colegas de trabalho, pessoas que a gente tem maior carinho e admiração, e pessoas, é claro, que conhecem um produto de maneira simples, leve, descomplicada, para poder passar para vocês, você que já tem conhecimento, ou você que está recém começando a explorar esse mercado de consórcio, as informações que são muito pertinentes para que você possa tomar a decisão mais correta, com mais segurança, tá? Então eu convido aqui hoje a Amanda e o Gelson, né? Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. Bom dia. Nosso episódio do podcast. Espero que a gente possa fazer um papo, bater um papo tranquilo, então não fiquem nervosos, tá? Vai ser uma conversa como a gente sempre faz, né? Nossas reuniões, o pessoal de casa não sabe, mas nós temos todas as segundas-feiras. Hoje, né, por uma questão extraordinária, não foi feito, nós temos um momento Elo, em que a gente se reúne online com vários parceiros, né, do nosso network aqui da Cerelo, para trocar ideias, né, trocar informações. Então, mais uma vez, muito bem-vindos. E, por favor, se apresentem, né, para o nosso público, para ver quem é a Amanda, quem é o Gelson. Eu sou a Amanda, então eu faço parte da coordenação aqui da Cerelo Consórcios, né? Eu sou uma coordenadora de rota e eu entrei na Cerelo no dia 15 de janeiro de 2024. A gente sempre fala, eu fui a 04 a integrar o time da Cerelo. Legal. E 15 de janeiro, hein? Gravou até, então foi... de 2024. Legal, bacana. Gelson, você foi o número? Eu fui o 05. 05. No dia 22 de janeiro. 22 de janeiro, Isso. Legal. Até quando eu cheguei lá, eu tava fazendo a minha integração, eu vi a Amanda passar, tu passando também ali, eu pensei... Não imaginei que iam ser meus colegas, né? Tu sim, a Amanda não conhecia, né? Uhum. E depois, quando eu subi pra apresentar a base da equipe lá, eu vi que a Amanda tava no setor também. Legal. De cara já não gostei muito dela, mas a gente vai se adaptando, né? Vai se adaptando. Legal. Então, até para o pessoal de casa entender um pouco do nosso organograma, tanto a Amanda quanto o Gelson, eles integram o nosso time comercial e eles são responsáveis por certas regiões. E nessas regiões nós temos nossos parceiros, nossos corretores, em que eles recebem, né, presencialmente ou online, assessoria de ambos, para que eles possam ter menos dúvidas, mais segurança e consigam ter maior informação sobre o produto que a gente tão bem conhece, né, que é um consórcio. Mas vamos lá. Para o público de casa, o pessoal que nos acompanha aqui, afinal de contas, o que é esse tal de consórcio? De maneira simples, assim, como se... Eu gosto de dizer que, imaginemos que uma criança de 5 anos vai acompanhar esse podcast. Se essa criança de 5 anos fosse ouvir, como a gente poderia explicar para ela entender de maneira fácil? Quem gostaria de me ajudar nisso? Amanda? Pode ser eu? Claro. Eu acho que o básico para a gente falar o que é o consórcio seria pessoas que se autofinanciam. Então, nós temos um mesmo objetivo em comum, que é, por exemplo, adquirir uma caneta, e mensalmente nós vamos colocar um valor ali num fundo comum, então numa poupança, vamos dizer assim, claro, né? E aí no final do mês vai ser via sorteio a modalidade para ver quem que vai ser ali sorteado, então, né, para adquirir esse bem. Então, no caso, a caneta. No caso, a caneta. Então, por exemplo, aqui nós três vamos colocar R$10 no mês aqui pra gente conseguir comprar uma caneta de R$30 no mês. E aí, como a gente só consegue comprar uma caneta, e nós somos 3 pessoas, então a gente faz um sorteio. Mas isso pode ser tanto para pessoas físicas, somos nós aqui, como se fosse se tivesse empresas também, né? Sim, com certeza. Então, pessoa jurídica também pode adquirir consórcio, é isso? Sim. Legal. Gelson, a tua opinião sobre como essa questão do consórcio, qual que seria? Tem essa questão de reunir esse pessoal, né, para fazer essa mesma aquisição. No entanto, a gente tem grupos de imóvel e de veículo, né? E hoje o consórcio é usado também para investimento, né? Então, o pessoal se reúne, o mesmo grupo de pessoas, mas às vezes tem ideias diferentes, né? Um é para adquirir o imóvel, um é para adquirir o veículo, o outro é para a carta contemplada, vender essa carta depois contemplada, adquirir um dinheiro, levantar um capital mais rápido também. E outros, a questão de investimento de tentar levantar um capital para a empresa, pessoa jurídica no caso, né? Então ela vai contemplar essa carta e vai usar na empresa dela como
Uma alavancagem patrimonial, não digo Capital de giro, como capital seria? de giro. Então, tem essa maneira de fazer, claro, tudo dentro da lei, né? Dentro do que o Banco Central nos deixa fazer. Então, tem como fazer esse capital de giro também. Então, tem essa possibilidade. Uhum. Por mais que nós saibamos que dentro do ecossistema de consórcio, né, o capital de giro não é uma prática Comum, né? comum. Não digo, vamos ao termo assim, legal, né? Mas algumas empresas acabam permitindo fazer, através de uma reforma, algo assim, o levantamento de capital para esses fins, né? Mas, assim, o que é importante a gente reforçar aqui, para o público de casa, né? Que essas pessoas que se autofinanciam, como a gente comentou, buscando comprar uma caneta, comprar um automóvel, comprar um carro, um caminhão, até mesmo um imóvel de maior valor, tudo isso só seria possível, é possível, né? Porque tem por trás empresas, né, administradoras que têm como principal característica ou função administrar esses recursos, né? Porque quando a gente fala em reunir pessoas sem uma legislação, sem uma regra, acaba virando uma bagunça, né? Então, o poder de uma administradora, que, lembrando, as empresas de consórcio, elas são todas, tá, regulamentadas pelo Banco Central. Então, para que nós, Cerelo, assim como ou empresas concorrentes, possam oferecer esse produto no mercado, elas precisam estar credenciadas no Banco Central. Esse é o primeiro ponto para quem busca um consórcio, tá? Segundo caso, entendendo que o consórcio é uma ferramenta que me possibilita adquirir algo que até então eu não tenho condições, à vista, ou através, ou eu não tenho a disciplina de guardar o dinheiro na poupança, que é uma dor que frequentemente ocorre com muitas pessoas, né? A pessoa vai lá, guarda por um período de 5, 6, até um ano, e depois disso acaba não vendo acontecer o que ela necessita, né? Que é comprar o que ela quer, ela acaba desanimando, pega o recurso e gasta com outra coisa. O consórcio acaba sendo aquela poupança, mais que uma poupança. Eu digo que o consórcio, ele é uma ferramenta que te protege de você mesmo. Ele é um disciplinador financeiro, né? Exatamente. Eu sou um exemplo comum também, que eu era a pessoa que guardava o dinheiro na poupança e tentava, né? Eu não tinha esse hábito de guardar o dinheiro. Eu tentava, escutando as outras pessoas, enfim, depois que eu entrei nesse meio de consórcio. Eu não tinha, na época, quando eu comecei vendedor, né? Uhum. Eu não tenho o valor ainda para pagar a parcela no início, né? Porque depende tudo de metas, enfim. Mas eu tentava guardar uma parte do meu dinheiro na poupança. Só que, cara, estragava o carro, terminava Primeira o gás. emergência, né? A primeira coisa é tirar o dinheiro da poupança, né? Tu não É. vai ter... Então, tu não tem essa proteção contra ti mesmo, como tu disse agora, né? Então, É uma proteção contra nós mesmos. Por isso que, você concorda comigo ou não, né? Quando eu vejo muitas pessoas falando na rede social sobre o consórcio é uma poupança forçada. Eu particularmente, na minha opinião, é uma falha muito, muito forte, né? Porque tu quer guardar dinheiro, tu quer ter uma reserva de segurança, coloca na poupança. Você, empresário, quer ter uma reserva de oportunidade para caso comprar uma matéria-prima mais barata ou surgir alguma condição de você possa ter vantagem financeira sobre aquela negociação, tem que ter o dinheiro. Não pode simplesmente descapitalizar ou deixar desassistido a própria família com caso de doença. Né? Então, a poupança é uma coisa. O consórcio como disciplinador é uma outra história. Daí quando a gente busca, de fato, guardar um dinheiro de nós mesmos. Isso. Para que possamos, no futuro próximo, fazer uma alavancagem. Né? Daí vem uma outra pergunta que, para mim, acho que é bem importante, que vocês me ajudem a responder. Quais são... Tu respondeu parcialmente, tá? Mas acho que a gente pode ir mais a fundo. Quais são as formas que eu posso me beneficiar com o consórcio? E quando eu falo em beneficiar, eu digo assim, vamos pensar muito na questão de consórcio imobiliário, tá? Se eu sou um cliente que eu estou começando a entender um pouco de consórcio, né? Eu entendi que assim, eu tenho que guardar um dinheiro para me proteger de mim mesmo. Eu entendi que as empresas de consórcio no mercado, elas são todas regulamentadas, ok? Eu decidi que eu vou escolher por aquela que tem um valor custo-oportunidade, ou seja, uma menor parcela para mim pagar por mês, contrapartida a maior oportunidade de eu receber um crédito maior. Mas o que eu posso fazer com esse consórcio no momento que eu for contemplado? O que tu me diz, Amanda? Hoje, no segmento imobiliário, então, a gente tem várias nuances que o consórcio nos permite, né? Então, desde eu fazer uma reforma na minha casa própria, desde eu fazer uma ampliação, uma construção, de repente eu já tenho um terreno, só não tenho a oportunidade ainda de construir. O consórcio vai me permitir isso. E essa construção, assim, vamos imaginar que eu sou esse cliente que tenho esse terreno, tá? E eu fui contemplado e eu construí uma casa.
essa casa eu necessariamente tenho que fazer essa casa para que eu more, ou eu posso fazer para uma locação, ou para ter uma renda passiva? Não, o mais legal do consórcio é isso, que tu não pode, tu vai se beneficiar do produto de várias formas, né? Desde tu usar a casa ali para ti, para consumo próprio ou para algum familiar, Uhum. até tu gerar uma renda passiva. Então, tu imagina tu já ter um terreno, tu construir, mas tu já tem a tua casa própria. Então, o que que tu faz com aquilo? Tu coloca para locação, e aí tu vai gerar uma renda passiva através de aluguel. Então, isso que é legal do consórcio, ele te permitir fazer uma alavancagem de patrimônio. Se eu já tenho a minha casa própria, para que eu vou querer fazer uma construção? Então, para mim, me alavancar. Então, financeiramente, a gente sabe que hoje os imóveis estão valorizando cada vez mais, né? Então, por que não gerar uma renda através do meu consórcio? Com um custo mais barato, né? Entendi. Aí, colocando um adendo só na questão de adquirir um imóvel, né? Mesmo que eu já tenha esse imóvel, eu sou um cara imediatista que quando eu adquiri meu imóvel, eu financei esse imóvel, né? Então, o consórcio possibilita também a ideia de tu contemplar, Quitar. fazer a quitação desse financiamento. Então, tem essa Tá, então, ou seja, poder usar essa carta pra quitar. Vamos voltar para a essência, né? Um cliente que tem pouca experiência em consórcio, né? Eu até gosto de dizer que tem aqueles clientes que querem diversificar as cestas de investimentos, né? Tem um pouquinho em poupança, tem um pouquinho em renda variável, que é ações, fundos imobiliários, compra ali um pouquinho de cripto, né? E tal, e eu ouvi falar desse tal do consórcio, sou uma pessoa bem financeiramente, tenho meu automóvel, tenho uma boa renda, uma casa própria quitada, então eu poderia fazer a aquisição de um crédito para poder construir uma casa, né? Então, ou ampliar que eu já tenho, para melhorar a qualidade de vida da minha família, né? A gente fala muito sobre isso também, né? A segunda situação seria, não quero ampliar minha casa, eu quero comprar um outro imóvel, ou tenho terreno, eu construo. E se eu tiver feito um consórcio, tendo essa casa que eu estou morando hoje financiada, eu posso, então, pegar esse crédito, ir até o banco onde eu fiz o financiamento e fazer a quitação. Ao fazer isso, vamos imaginar o seguinte, normalmente, qual é o prazo médio de um financiamento? O prazo médio é 35 anos. 35 anos. O consórcio, e o consórcio, nossa, em anos. 18 anos. Então, nós estamos falando 15 anos, dependendo do grupo que a gente se inseriu. Então, nós estamos falando de que uma pessoa que financiou em 35 anos o imóvel, como o Gelson comentou, imediatista, mas resolveu o problema, né? Então, adquiriu a casa, estabeleceu a família nessa casa, e agora ele está vamos pensar assim, vamos criar a ideia de, ele criou um outro problema, né? Outros dois problemas, que é uma parcela alta, por mais que o pessoal diga que a parcela é decrescente, ok, ela vai decrescendo com o tempo, mas é uma parcela que decresce pouco por mês e tem um prazo longo para ser quitado. Então, quando eu faço com esse crédito que o Gelson comentou, a contemplei, vou até o banco, eu reduzo não somente quase 50%, é isso? Do prazo. Tempo, e eu reduzo o valor mensal de parcela, é isso? Isso. Legal. Então, são coisas que a gente... eu estou frisando bem fortemente isso, porque as pessoas de casa entendem que o consórcio ele não é uma ferramenta apenas de aquisição. É uma ferramenta também para quitar uma aquisição já realizada no momento anterior, através de uma outra ferramenta que é o financiamento, correto? Então, eu consigo reduzir tempo, valor mensal de parcela. Então, quando eu reduzo o tempo, automaticamente, quando eu quitar esse imóvel, a minha parcela não pago mais, então eu posso redirecionar esse valor de parcela para uma outra situação. Eu reduzo a parcela até a quitação, então eu consigo sobrar um recurso para mim poder melhorar a minha qualidade de vida com a minha família. Então, olha só quanta coisa legal existe, né? O que mais, assim, eu poderia usar com o consórcio, Gelson? O consórcio pode fazer para alavancagem financeira também, né? O que seria esse financeiro aí? Nós temos clientes da Cerelo hoje, em um ano e pouco de mercado, né? Que a Cerelo está inserida. Temos clientes que contemplaram com, claro, o consórcio, além de planejamento, é sorte também, né? Então, às vezes, o cliente tem essa sorte de contemplar logo nos primeiros meses. Mas para ter sorte, o que tu acredita que seja, assim... Claro, é difícil medir a sorte, né? Mas qual seria um fator determinante para te poder potencializar a tua sorte? Pagamento em dia. Olha só. A gente constrói todos os benefícios da Cerelo hoje por pagamento em dia. Então, se tu pagar em dia, tu vai ter mais benefícios que os outros que vão... Mesmo que tu vai adquirindo benefícios, isso, né? É uma construção, né? Nesse caminho, tu vai... exemplo, eu tenho cotas de veículo, né? Que esse mês, tô indo pro elo bronze, meu primeiro elo. Então, eu tô concorrendo com esse mês somente com 113 pessoas. Então, isso é um dado que a gente tem no sistema para mostrar para o cliente, né? Que pagando em dia, tu vai ter mais benefícios. Então, vai estar concorrendo com todos eles, né? Então, aí, tu contemplou essa carta logo nos primeiros meses,
eu vou ter essa probabilidade, porque eu estou correndo com 113 pessoas. Então, se eu contemplar essa carta, eu uso ou vendo essa carta, né? A tua de veículo, né? Minha de veículo. Então, tu poderia comprar um automóvel, trocar de carro. Isso, ou vender essa carta e levantar um capital, né? Mas, assim, vamos lá, vender essa carta. Quando a gente pensa em vender essa carta, o que vem na minha cabeça tentando internalizar a mentalidade de uma pessoa que seja leiga nessa questão de consórcio? Por que alguém compraria uma carta contemplada? Certo? Qual é a vantagem? Porque eu penso nisso, né? Qual é a vantagem? Então, tu contemplou tua carta. Daí, qual é a vantagem para mim em comprar a tua carta? A vantagem que eu vejo no meu modo de vista é a questão de imediatismo também, né? Então, tu vai ter esse valor de entrada que não é o mesmo valor de um financiamento. O ágio que eles colocam em cima dessa carta contemplada não chega a 50%. Então, o cliente vai ter logo a sua carta contemplada, vai precisar passar por esse processo de sorte, pagar em dia. Ele já vai ter a direito a usar o crédito, tanto para reforma, para que a Amanda falou, ou adquirir um imóvel, ou adquirir um veículo. Então, tem esses dois mercados, cartas de consórcios novos e cartas de consórcios contemplados já, que é um mercado que está aquecendo bastante. Na verdade, vai bem aquecido, né? Porque a carta contemplada, hoje o pessoal está procurando mais do que financiamento. Certo. O que eu vejo, assim, com relação à carta contemplada, que é o mercado, que é essa alavancagem financeira. O que é alavancagem financeira para o pessoal que está nos acompanha aqui? A alavancagem financeira é quando você você investe um valor mensal, certo? E esse valor mensal acumulado, ele te eleva, né? Então, alavanca para um valor ainda maior. Então, ou seja, tu tá guardando, quando vê, tu guardou 5 mil, quando vê, tu recebe 30. Então, tu alavancou em 5, 6 vezes o valor que você investiu. Então, isso é uma alavancagem financeira, assim como uma alavancagem patrimonial. Você vinha pagando um valor mensal de parcela e você contempla e você agora tem um imóvel. Então, você não tem que pagar todo o imóvel primeiro para ter o imóvel. Você consegue ter ele antes de quitar. Só que, mas o financiamento faz isso, Felipe. Sim, mas tem juros. Aqui eu consigo fazer sem juros. Outra coisa que tu falou agora, né, que tu vai pagando até... paguei lá 5 mil em parcelas. Só que eu vou vender minha carta e não em cima dos 5 mil que eu paguei de parcela. Eu vou vender em cima do líquido que eu vou ganhar. Exatamente. Esse é o ponto. Essa é a alavancagem, né? Esse é o ponto que eu quero me aprofundar um pouco mais, que é, novamente, a questão muito, muito comum, assim, que as pessoas me questionaram e me questionam muitas vezes, né? Por que alguém compraria uma carta dessas? E normalmente a resposta que eu entrego para essas pessoas é o seguinte, ó, depende do que você tem no outro lado como forma de aquisição. Então, ou seja, se você está estabilizado financeiramente, se você não depende de banco para poder adquirir um carro ou uma casa, você certamente daqui a pouco vai pensar, o consórcio não faz sentido para mim para aquisição. Concordo? Mas, no momento que você faz um consórcio visando não adquirir alguma coisa, mas visando se beneficiar do mercado que está de crédito, então saímos um pouco do consórcio e vamos para a parte de crédito. O consórcio, assim como o financiamento, é um crédito. A diferença é que é um crédito sem juros, sem custo, ou com custo muito menor do que o financiamento, correto? Agora, se eu tenho, então, entendimento que eu não preciso do consórcio para adquirir, mas eu posso me beneficiar, porque o mercado financeiro hoje está cobrando taxas altíssimas para ter crédito, eu me torno, no meu ponto de vista, e o Felipe falando agora, né? Eu me torno um banco. Porque o banco, algumas pessoas acabam tendo uma percepção errada, e eu tinha por um bom tempo essa percepção errada sobre o banco. O banco, ele não vende dinheiro, ele vende juros. Então, é o que o Gelson rapidamente comentou ali antes, né? O Gelson vai na poupança e aplica o dinheiro dele. O banco paga lá, vamos criar uma brincadeira aqui, ó. O banco te paga, Gelson, 0,4% para te deixar 10 mil reais lá. A Amanda vai nesse mesmo banco, onde ela também tem conta bancária, e ela vai pegar os 10 mil emprestado. O banco vai cobrar da Amanda 1%. Então, o banco acabou de ganhar 0,6% sobre um dinheiro que não é dela, sobre um dinheiro que é do Gelson. Então, quando eu tenho um consórcio contemplado e eu tenho direito a antecipar um recurso que eu demoraria, como o Gelson falou, anos para ter, eu estou pegando um dinheiro muito, mas muito barato. Para vocês terem uma ideia, hoje uma média de taxa, o custo de um consórcio imobiliário está em 0,20, Amanda? 0,20, eu acho, né? 0,20% ao mês. Esse é o custo operacional financeiro de um valor de crédito imobiliário, tá? Então, se eu tenho na outra ponta um financiamento imobiliário, vamos botar uma taxa de 1% para ficar mais fácil a conta. Então, eu tenho de um lado esquerdo 0,2%,
e eu tenho do lado direito 1%. Então, eu tenho uma diferença de 0,8. Se eu sou esse cliente que contemplou, Gelson, essa carta, que eu não precisaria do consórcio para adquirir alguma coisa, já tenho casa e carro, mas eu entendo que o mercado está cobrando 1%, por que eu não posso pegar dinheiro a 0,2 e vender a 0,8 ou a 0,6 e ganhar 0,4 ou 0,6 em cima? Então, é isso que a gente fala sobre alavancagem financeira. É oportunidade, É né? oportunidade. Sim. As pessoas entenderem que, de fato, o consórcio ele é mais do que uma ferramenta de aquisição. Ele é uma ferramenta de oportunidade, certo? O que mais eu posso fazer, Gelson? O pessoal, até eu vou te dar na deixa, tá? O pessoal fala muito sobre adquirir imóvel na planta, ou na planta acho que não, leilão. Isso é possível? Leilão é possível, mas a gente sempre diz para o cliente ter essa ideia o corretor, na verdade, né? Passar para o cliente que ele pode adquirir o imóvel de leilão desde que a carta já esteja contemplada. Então, é uma oportunidade, tem que estar contemplada. É uma oportunidade de, como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra? De momento. Então, eu vou lá no leilão, porque o leilão tem 2 a 3 dias para tu pagar o lance, né? O leiloeiro exige um prazo de pagamento. 2 a 3 dias. E o consórcio, querendo ou não, vai ter um prazo para fazer esse processo de contemplação, né? Não é simplesmente contemplar e eu saio com o dinheiro, né? Então, o cliente vai lá, tem um dinheiro guardado, tem um imóvel que me apareceu que ele vale 300 mil, mas no leilão estão vendendo por 150 mil. Eu tenho 150 mil já guardado, eu vou lá, pago o leiloeiro, após isso eu faço o processo de contemplação. Já reembolso. Com a carta, isso, a gente pede um reembolso no processo de contemplação, mas com a carta sempre contemplada. Não pode comprar o imóvel de leilão e depois buscar a carta ou contemplado. Então eu posso sim usar o imóvel, o melhor, posso usar um crédito contemplado para comprar um imóvel de leilão, desde que esse crédito que eu esteja contemplado, esteja contemplado, certo? Isso. Vou no leilão, arremato o imóvel. Já com a carta contemplada. Já com a carta contemplada, mas eu pago do meu bolso. Isso. Eu quito o leiloeiro lá, resolvo, esse imóvel vai para o meu nome, tá tudo certo. Depois eu entro em contato com a administradora e solicito o reembolso. Que seja, agora a administradora vai pegar e vai alienar esse imóvel que estava quitado, vai alienar, e vai me reembolsar o valor que eu paguei. Mas a pergunta é assim, ó, se eu tenho vamos imaginar assim, ó, que esse imóvel que eu comprei de leilão, a avaliação real dele é de 300 mil e estou arrematando por 200. E eu tenho uma carta já contemplada de 300 mil. Eu consigo pegar os 300? Em espécie, não. Tu pode pagar o leiloeiro os 200, sobrando 100 mil de crédito, tu pode usar para fazer uma reforma nesse imóvel. Mas em espécie eu não pegaria? Não pegaria. Posso melhorar ele e tal. Isso, tu pode usar como uma reforma, né? No mesmo processo, o reembolso vai ser sempre no valor que tu pagou. Que tu adquiriu, isso é importante o pessoal saber, né? O crédito que vai sobrar, ou ele faz uma reforma no imóvel, ou ele pode abater do saldo devedor também. O abater seria o quê? Reduzir o valor da parcela. Exatamente. Ou reduzir o tempo de pagamento? Isso, o cliente vai querer escolher, né? Ou prazo ou parcela, né? Isso ele vai botar no processo. Isso que eu acho legal, é esse poder de escolha, né, que o cliente tem, porque de repente para o cliente faz mais sentido pagar em menos tempo e pagar uma parcela mais alta, porque ele consegue pagar uma parcela de 2, 3 mil reais, mas de repente aquele outro cliente prefere pagar uma parcela de 500. Então a gente consegue adaptar dependendo do cliente, sabe? A condição financeira de cada um. O poder de escolha, né? Legal. E esse investidor de imóvel de leilão, com certeza ele vai estar botando esse imóvel ou para vender, ou ele vai alugar esse imóvel, o próprio inquilino vai pagar, nem nós falamos antes. Vai pagando a parcela da carta de crédito. Então é como se fosse um processo de contemplação nesse modelo aí de autoquitação, né? Porque eu digo autoquitação porque o inquilino ele tem que ter um capital, o investidor tem que ter um capital inicial para investir nessa carta, né? Para arrematar esse leilão, essa carta esse imóvel de leilão. Só que quem vai fazer, ele só vai trabalhar com aquele dinheiro dele. Porque ele vai ter de volta, ele faz de novo. Já vai de novo. E assim vai, né? É uma roda. Exatamente. E para veículo também é possível fazer? Financiamento não. Daí eu tenho quitação de financiamento não. A gente faz no formato de reembolso, também, né? Daí quitação sim. de financiamento. É o mesmo modelo do imóvel, né? Exatamente. Eu tenho que faço a quitação, depois Mas chegar lá para quitar o financiamento que no imóvel não tem como fazer. Certo. O que mais assim, que vocês acreditam que seja também possível utilizando o consórcio imobiliário? Quitação de imóvel na planta, como tu tinha mencionado antes, né? Que hoje a gente sabe que tem muitos investidores adquirindo imóvel na planta para quando ele ficar 100% pronto, for lá e vender e ganhar um capital em cima daquele imóvel. Isso. Então, imagina, eu compro um imóvel na planta hoje por 200 mil e daqui 2, 3 anos, quando ele ficar pronto, eu posso vender por 300. Então, é uma forma de alavancar também, né? E nesse caso, assim, algumas pessoas em casa vão nos acompanhar, deve se perguntar assim, tá, mas esse imóvel, eu me perguntaria isso, né? Tá, mas esse imóvel na planta, ele não tem ainda a matrícula
que permitiria que eu fizesse, então, a alienação para pagar a construtora, certo? E como é que eu poderia fazer nesse caso, então, Amanda? Aí, nesse caso, a gente poderia alienar um bem garantia. Então, por exemplo, tu tem um imóvel quitado no teu nome e tu quer adquirir um imóvel na planta. Certo. Então, a gente alienaria esse imóvel, que tu já colocaria existe, em bem, tá no meu nome, quitado, né? Então, a gente faria a alienação dele e pagaria esse imóvel na planta. E aí, o mais legal é que quando esse imóvel ficasse pronto, a gente poderia substituir a matrícula. Transfere do que que eu alienei. Eu libero o teu imóvel que tu alienou como garantia para aquele imóvel na planta que ainda não existia a matrícula. E agora que ele está pronto e já tem uma matrícula individual, a gente faria a alienação. Então, a gente substituiria a garantia. Legal. Isso deve ter um custo, né? Custo de quê? De vistoria, alguma coisa? De registro, né? Então, seria o custos ali do registro, ITBI, então mais questão de impostos, né? Legal. Uma coisa legal que me veio à cabeça agora é que lá no começo, em 2024, que a gente iniciou na Cerelo, a gente conversava, nossas conversas ali, e uma coisa que o Germano até sempre bateu nessa tecla também, que é a questão de resgatar o velho consórcio, né? Não é, hoje se fala muito em alavancagem patrimonial, renda passiva, enfim, tem muitas, gourmetizaram um pouco o consórcio. Né? Exato. Mas a gente sempre, o Felipe próprio falou para nós, o Germano, que é resgatar o velho consórcio. Né? O que é o velho consórcio? É a pessoa contemplou a carta, não vai vender, não vai aplicar, deixar rendendo, não vai fazer reforma, é comprar o imóvel, né? O primeiro imóvel. Ou o primeiro carro, né? Ou o primeiro carro, enfim, e chegar lá no final do ano, como tu sempre fala para nós nas nossas reuniões, lá na ceia de Natal ali, eles perguntaram, como é que tu conseguiu o teu imóvel? Foi através do consórcio. Ele falar com vontade. A primeira experiência dele ser através de nós, né? Isso é positiva, Isso é né? positiva, o processo de contemplação, não ser burocrático, a gente está tentando fazer isso, assim, os gurias lá do administrativo estão fazendo esse processo bem rápido. A gente tem processo de 23 dias hoje no mercado, coisas que a gente nem imaginava que poderia acontecer. Então, isso é voltar àquela essência de tu ter o teu primeiro imóvel sem burocracia, né? Hoje tem vários administradores no mercado, então, mas... Cada um com uma política diferente e tal, a gente... Então, a gente quer resgatar esse velho consórcio de poder a pessoa comprar esse imóvel e dizer que foi através do consórcio. Né? Sim. Eu acho que muito dessa questão de gourmetizar o sistema de consórcio, o sistema financeiro, no geral, tá mais gourmetizado, né? Antigamente, a gente não via se falar tanto sobre investimento como se ouve falar de uns anos para cá, né? E aí, quando a gente fala... Isso é uma coisa também que eu sempre gosto de frisar as pessoas para tomarem cuidado com quem vocês se aconselham, né? Porque muitas vezes acaba tomando decisões erradas por acreditar em palavras, em vídeos de pessoas que a gente mal tem conhecimento da história da pessoa ou da empresa. Então, sempre tomar cuidado. Quer fazer um investimento? Pesquisa antes. Quer fazer um consórcio? Vai no Banco Central, verifica lá se a empresa no qual você tem interesse em fazer está certificada. Né? Entra em contato, acessa o Reclame Aqui, veja as reclamações, acho que mais do que a reclamação, porque toda empresa vai ter uma reclamação, né? Acho que é normal. Com certeza. Mas acho que é muito mais entender a velocidade que essas reclamações são respondidas, a forma como foi resolvido. Acho que isso aí também um passo importante, né? Acho que mais importante que isso é buscar fazer me fugiu o raciocínio agora, mas então, tendo essa noção, essa certeza desse investimento, fazer um consórcio com o objetivo, então, de adquirir, como a gente estava comentando antes, né? A gente quer resgatar muito isso, porque muitas pessoas que a gente percebe que fizeram consórcio na hora de fazer a aquisição do bem, do automóvel, do imóvel, acabaram tendo diversas dores, frustrações, arrependimentos, e é um produto que, quando foi criado na sua essência, lá atrás, a gente falou da essência novamente, né? Lá atrás, ele foi criado com um objetivo muito simples, né? Fazer com que pessoas normais, que normalmente não teriam a condições de comprar algo, pudessem adquirir. Só que lá atrás foi pensado justamente o quê? De um videocassete, uma TV, uma geladeira. Hoje nós estamos falando de créditos que podem chegar na casa de milhões. Poucas pessoas sabem, e isso é uma coisa que, quem sabe, a gente tem que divulgar com mais frequência. Em 2023, o consórcio já representava 4,8% do PIB nacional. E antes alguém pergunte, mas de que forma ele representava? Cada vez que alguém contempla uma carta de crédito, ela antecipa um valor e esse valor ela consegue injetar automaticamente na economia do seu município, do seu estado, da sua região. Isso gera mais emprego, gera mais renda. Então, imagina só,
É um carro que a Amanda está pagando o consórcio dela. Contemplou, ela vai lá e antecipou 50, 80, 100 mil reais, ela compra um carro. Era um carro que possivelmente ela não compraria agora. E nem teria condições agora, ou se até tivesse, não queria descapitalizar. O Gelson, daqui a pouco, fez uma carta de 500 mil, meio milhão. Contemplou, vai lá e compra um terreno, constrói uma casa. Então, é pedreiro, é material de construção, é engenheiro com projeto, ou seja, a economia começa a rodar. Então, o poder do consórcio, ele vem se estabelecendo muito frequentemente com o tempo, né? E nós esperamos, é claro, que isso se perpetue e se fortaleça cada vez mais. Mas vamos lá. Entendendo um pouco do consórcio, o que pode, o que não pode fazer, como é que eu consigo acessar esse crédito? Porque a gente sabe que sorteio é sorte. Apesar que para mim ter mais sorte ou menos sorte, eu tenho que pagar a parcela em dinheiro. Mas além do sorteio, tem alguma outra ferramenta, algum mecanismo que eu possa acelerar essa contemplação? Hoje a gente tem os lances, né? E hoje a Cyrela, ela se destaca por ser a única administradora do Brasil que tem 3 lances fidelidade. Então, tu imagina ali ao decorrer de 24 meses que tu tá pagando rigorosamente em dia a tua parcela e tu ter 6 chances de contemplação em um único mês. Então, é isso que o consórcio da Cyrela especificamente te permite, né? Então, com planejamento, a gente tem ali os pagamentos em dia, então, comprometimento também com a tua parcela, né? Pagar sempre até o vencimento, vai te permitir estar sempre um passo na frente. E aí, tu ter mais chances de contemplação. E com um custo zero, que é o que a gente sempre comenta, né? Imagina tu poder ser contemplado via lance e tu não precisar desembolsar nenhum tipo de recurso próprio. E isso o consórcio te permite, que a gente chama de pagamento embutido, né? O pessoal costuma falar lance embutido, né? E aí a gente sempre fala, não, lance embutido não existe. Existem formas de lance, que hoje a gente tem os nossos lances fidelidade, que são aí condicionados a um número de parcelas pagas em dia. A gente tem o nosso lance fixo, né? Que ele é limitado a um percentual. E temos o nosso lance livre. E assim, falando assim, de forma mais simples, assim, o que seria... esse lance de ser vamos lá, vamos botar nomes, né? Acho que é mais fácil o pessoal poder acompanhar. Nós temos lá o primeiro lance bronze, né? Nós temos o lance prata e nós temos o lance ouro. Como é que eu consigo imaginar isso, assim, no contexto geral, Amanda? Então, assim, eu entrei no consórcio, por exemplo, hoje, né? No mês de maio. Então, daqui 6 meses, eu pagando o meu consórcio rigorosamente em dia, eu já entro numa outra modalidade, que é o lance elo bronze. Então, o bacana é que eu vou participar somente com quem tem as mesmas últimas 6 parcelas pagas em dia que eu. Então, isso já vai afunilando. Eu não concorro mais com os 2.000 participantes. Eu concorro com a mesma porcentagem. Por exemplo, que pagou em dia. No sorteio, eu teria uma chance em 2.000. Exato. Daí eu paguei 6 parcelas, me ajuda, Gelson. Eu paguei 6. É o meu caso, eu tenho uma chance em 113 agora. 113, então já funilou mais. Daqui a mais 6 meses, ou que seria o nosso elo prata, né? Eu teria uma chance, vamos botar uma chance em 40, vamos dar uma brincadeira. E daqui a mais um ano, então mais 12 meses, seriam 24 no total, eu teria um terceiro lance, que é o lance 20, ouro. Isso. E uma vez que eu me torno prata, eu deixo de participar no bronze, eu ganho. Não, aí é o que é legal, porque tu ganha mais uma chance de contemplação. É acumulativa. Exatamente. Então, porque eu sou o prata, agora eu não participo mais do bronze, não, eu participo também. Além do bronze, eu participo do prata e assim por diante. Então, a gente sempre fala, é uma construção. Exato. Quanto mais pagamentos em dia tu tiver, mais chances de contemplação tu vai ter. E essa questão que tu comentou ali sobre do custo zero, lance zero. O que seria o tal do lance zero? O custo zero, que a gente chama, é a possibilidade de tu descontar esse valor de lance integralmente da tua carta. Então, eu tenho acesso a um crédito menor, porém eu não me descapitalizo. Então, eu faço um consórcio de 100 mil. Paguei 6 parcelas consecutivas, então eu me tornei um cliente bronze, é isso? Isso. Qual o custo? Existe um custo para que eu possa participar do bronze, correto? E aí que tá o legal também, essa questão do custo. Por exemplo, o lance elo bronze, o custo dele é 29%. Tá, então vamos ficar no bronze por enquanto, 29%. Então, o 29% de 100 mil, 29 mil, é isso, né? Isso. Continha simples. Se eu fui contemplado no bronze, tá? Eu tenho lá e quantas pessoas você falou? 113. De 113 pessoas no grupo, eu sou um dos 113, que ofertei os mesmos. Então, 113 pessoas ofertaram 29%. Então, todas empataram, é isso, né? Isso. Mas vamos imaginar que eu fui contemplado. Como é que eu faço para desempatar? Como é que eu faço para desempatar isso? Sempre pela aproximação da Loteria Federal. Então, do 113 naquele grupo, grupo bronze,
o que tiver mais próximo do sorteio, porque vai ter o sorteio primeiro, né? Isso. O número da cota. Exatamente. Então, vamos imaginar assim, o sorteio saiu o número 200. Se eu sou o 201, automaticamente eu vou ser o contemplado no bronze. Então, vai um para cima, 201. Depois, vai um para baixo. Depois, um para cima. Então, eu sou contemplado com uma carta de 100 mil, com o número 201, e me custa 29% 29 mil. Quem sabe tenha confuso, mas depois dá para voltar e recapitular, tá? Se eu não tenho esses 29 mil, eu posso fazer o quê então, Gelson? Descontar da própria carta. Então, nesse caso, em vez de eu pegar o 100, eu pego Tu pega 71. 71 mil e pago sobre... O 100. Mas a taxa, sim. A taxa sim. Não, o sim, desculpa, troquei aqui. Tu vai pagar pelo que o crédito líquido, o 71. Então, eu pego 71 mil reais, que é o valor que eu agora tenho à disposição. Exato. A minha parcela, que era sobre 100, vai ficar sobre 71. 71. Então vai bater esses 29% do saldo devedor, tu vai baixar o valor da parcela. Vai reduzir a parcela ou o prazo. Isso. Isso acontece a mesma coisa com o prata. Exato. E o prata, o legal é que o lance é ainda menor. Então, se custo, no bronze, o custo, né? Então, se no bronze a gente tinha um custo de 29%, no prata, porque a gente tem ali o pessoal concorrendo com 12 meses de pagamento em dia. Uhum. Então, eles vão ter um custo de 26% desse lance. Então, fazendo o mesmo cálculo ali numa parcela ali num crédito de 100 mil reais, a gente descontaria 26 mil. Então, o cliente teria acesso a 74 mil de crédito. Porque ele poderia descontar esse lance integralmente da carta dele, né? Tá, então deixa eu fazer uma brincadeirinha rápida. Então, tô na minha cabeça aqui, né? Se eu faço 3 consórcios e eu adquiro os números 200, 201 e 199, e eu sou contemplado no sorteio com 200, automaticamente, penso eu posso contemplar o bronze e o prata? Exatamente. Isso. Só que primeiro a gente prioriza também quem pagou mais tempo. Então vai ser primeiro o prata, depois o bronze. Então seria o para cima, então para cima prata e para baixo o bronze. Então eu poderia numa única assembleia contemplar 3 cartas. Isso mesmo. Então, e caiu custos diferentes, né? O bronze vai ser 29 e o prata 26. 26. Então, por isso que muitas pessoas acabam fazendo, em vez de uma carta, fazendo 2 ou até 3. E sempre com números próximos. Ao lado do outro, que seria uma estratégia que a Exatamente. gente recomenda, né? Inclusive para algumas pessoas. Legal. Mitos e verdades, assim, para a gente ir não digo finalmente, mas já indo para a parte final, assim, do nosso podcast. Quais são os mitos e verdades que vocês ouvem ou já ouviram falar sobre consórcio? Acho que o principal é consórcio é só sorte, né? O pessoal sempre fala, mas se eu for... eu sou o mais azarado do mundo, eu vou ser o último a contemplar. Não, a gente prova que consórcio também é estratégia, planejamento, é pagamento em dia, Nós falamos anteriormente, né? Se eu tenho ali o Exatamente. pagamento regular, eu tenho direito a acessar novas modalidades de lance, por consequência, eu fazer uma estratégia de ter números próximos, eu consigo contemplar numa única assembleia mais de um consórcio, é isso? Isso. A Amanda até veio mais do administrativo, né? Eu vim do comercial nas vendas também, então já trabalhei com vendas do consórcio. Então a gente ouvia muito falar, eu não contemplo nunca. Me ligava cada 3 meses, o cara tava me ligando, não contempla nunca. Daí o cara vai lá olhar o extrato, o cliente paga um mês, outro mês ele botou um termo, um aditivo, né? Ou faz um rateio. Ou não pagou? Então, ou não pagou. Tá então, se tu não pagar em dia, tu não tá concorrendo com todo mundo. Vai concorrer só aquele mês que tu pagou. Então, por isso, o importante é os pagamentos em dia, né? É o comprometimento, né? O quanto tu tá comprometido em fazer a tua aquisição ou fazer a tua alavancagem patrimonial, né? Outra coisinha sobre mitos e verdades com consórcio que vocês já... Eu tinha muito que eu chegava a perder vendas, assim. Perder não, eu dizia assim, cara, eu não vou te vender porque tu quer que eu te engane. É a questão da promessa de contemplação, né? Tu me promete, contempla em 6 meses. Não tem comprometer. Consórcio não tem, é comprometimento e sorte, né? Comprometimento de pagar a parcela em dia, sorte tu vai contemplar no sorteio e comprometimento de pagar em dia para tu participar dos lances, né? Os fixos. Eu gosto de dizer que o consórcio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o consórcio, né? Porque eu digo todo mundo porque a pessoa tem que estar com um grau de consciência mais elevado, entendendo que o processo ele é um processo que, se você busca o consórcio, acho que é um recado muito importante, né? Se você busca o consórcio como plano A em relação a resolver alguma coisa, quer comprar um carro, comprar sua casa, não faça isso. O consórcio, infelizmente, não é o plano A. É o plano B, é o plano C. Ou seja, você que está buscando comprar um imóvel, por mais seja loucura que eu vou falar agora, financia. Resolve um problema, que é essa ansiedade de ter uma casa própria. Mas, claro, após essa aquisição via financiamento,
como já começamos, nós iniciamos o nosso podcast falando sobre o que pode e o que não pode, eu recomendo fazer um consórcio em paralelo, já com a casa adquirida, financiada, para que quando for contemplado com tempo, com paciência, você vá até o banco e faça a quitação desse financiamento. Porque quando a gente fala em pessoas que buscam o consórcio, o grau de consciência delas é muito baixo. Elas acreditam que o consórcio é algo que tu vai estalar os dedos e tu vai resolver. E não é assim. Inclusive, tem pessoas que acreditam que o consórcio, através de lance, ele é mais barato do que o financiamento. E provamos que não. Dependendo do valor de oferta de lance, pode se tornar tão caro quanto um financiamento. Então, eu vejo que o consórcio ele é uma ferramenta extremamente importante para fazer o quê? Disciplina financeira, que nós falamos. Ele serve muito bem para fazer alavancagem, tanto financeira quanto patrimonial, mas mais do que tudo, tem que ter resiliência e paciência, porque senão vai se tornar uma ferramenta com dores. Ah, que demora, ah, que não sai, ah, que não sei o quê. Isso é ruim, porque, como eu falei, ela já representa quase 5% do PIB nacional. Por pessoas que entenderam a ferramenta, entenderam a estratégia, aplicam e são resilientes, né? Uma coisa que eu ouço também, daí eu acho que mais jogar na mesa aqui, que o consórcio é bom para quem vende. Para quem compra, não. Para quem compra, não. Eu acho que isso, nós conversamos aqui, acho que desconstrói por vez, né? É a mesma coisa que falar que quem vende, falar para só é bom vender imóvel para quem vende. Para quem compra imóvel, então quer dizer que a minha família que vai estar morando naquela casa não vai se beneficiar? Não, acho que não. É uma troca, né? O consórcio é muito bom quando... Eu acho que é o tipo de benefício que te gera, né? Exato. Porque para quem tá comprando, qual o benefício que ela vai ter e qual é a dor que ela vai sanar? Porque, de repente, é a dor de pagar o aluguel todo mês. Exato. Que agora ela vai estar pagando a casa própria. Eu vejo, Amanda aí, Gelson, que às vezes pode ser essa percepção, que eu vejo como errada, mas eu respeito essa percepção de que, é bom para quem vende, só para quem vende, para quem compra é ruim. É quando você encontra profissionais que não estão qualificados o suficiente e te entregam informações que vão te ajudar a escolher qual o caminho tu vai seguir. Se eu vou fazer para adquirir, se eu vou fazer para vender, se eu vou fazer para, para alavancagem. Então, isso é o mais importante. Então, buscar bons profissionais para que não caiam em armadilhas financeiras, né? Eu vejo uma maneira de buscar consultores, né? Não vendedores. Porque todo mundo quer de vender. Então, se tu vai... Às vezes tem o cliente que... Acontecia muito. O cliente que, às vezes... Não querendo puxar para esse lado, mas às vezes tem um cliente que quer ser enganado. Ele já vem com o discurso pronto ali e o cara só diz que sim. O vendedor só vai dizer que sim. Então, eu dizia, cara, eu não quero te vender nada porque o jeito que tu quer usar não tem como. Não existe. E tomara que ninguém... E tu procure alguém que vai te dizer sim que dá, porque tu vai ser enganado. Exato. Eu participei de uma negociação semana passada junto com um corretor, de um cliente de Minas Gerais. Ele tá com pressa, ele tem que contemplar o consórcio em 6 meses. Ele tá morando numa casa que ele aluga já por 8 anos. E os donos resolveram vender esse imóvel. E ele tem a preferência de comprar. Mas é que que 8 anos também passa... 8 anos, né? O que é 8 anos? Se acomodou, né? E agora quer contemplar em 6 meses, né? Então, a ideia dele era fazer uma carta... O imóvel foi avaliado em 1 milhão. Era fazer 2 cartas de 2 milhões. E em 6 meses ele ia dar o lance de 1 milhão de uma das cartas, ele achando ele na cabeça dele, né? Ele usa uma para contemplar a outra. Para contemplar a outra. Não é uma ruim ideia, né? Cara, eu também achei, seria ótimo, né? Então eu falei, cara, desse jeito que tu tá querendo fazer, não tem como. Isso não existe no consórcio. Então se alguém eu espero que ninguém te fale que dê pra fazer, porque tu vai ser enganado, né? Enfim, mas do jeito que ele queria, não tinha como. Ele até entendeu a questão de esperar um pouco, então, mas ele quer esperar, então, 10 meses. Então, também não tem como. Mesmo que tu trabalhe com lance livre, não é 100% que tu vai contemplar naquele mês. Acho importante o pessoal se entender que o consórcio, tu tem que fazer o consórcio quando você não precisa. Isso. Ponto. Não precisa. E quando você precisar fazer a busca de um crédito, e você percebeu que o consórcio de fato é o mais barato e você quer ir de forma imediata, não vai acontecer. Mas eu tive a sorte, tal. Pode acontecer, mas dificilmente acontece. Dificilmente. Porque depende de um fator muito difícil apuração, que é o sorteio. Como é que eu vou saber quanto a Amanda tem de sorte, quanto eu tenho? Como é que comparar a sorte da Amanda? Se é mais ou menos do que eu, ou mais ou menos que o Gelson, assim por diante. É difícil mensurar. Agora, a pessoa com planejamento, com resiliência, já falamos aqui sobre isso, né? Ela pode sim se beneficiar médio, longo prazo, tá? Pessoal, qual é o recado assim que você deixa pro pessoal sobre o consórcio? Claro, já falamos bastante sobre isso, mas um recado assim que vocês recomendariam não somente para os profissionais de consórcio, que são os nossos parceiros, mas principalmente os clientes que estão buscando o consórcio como uma forma de
investir ou até mesmo comprar um imóvel. Amanda, o que tu tem algum recado assim, que tu gostaria de deixar para eles? Eu acho que mais abrir a mente para conhecer essa ferramenta que pode proporcionar diversos sonhos, a realização de diversos sonhos, né? Então, assim, realmente deixar o profissional mostrar qual é o melhor caminho, criar uma estratégia adequada para o perfil de cliente, né? E o que eu acho mais legal do consórcio é que eu posso mudar de ideia no meio do caminho. Então, de repente, se eu fiz o consórcio hoje pensando numa troca futura de veículo, quando eu contemplar, eu posso já ter trocado o meu veículo, então não servir mais para aquela aquisição que realmente eu fiz lá no início, mas eu ainda posso escolher uma outra alternativa, como que tá o meu financiamento, de repente eu financei por ser imediatista e não consegui aguardar ali o planejamento que eu fiz, né? E aí eu quitar esse meu financiamento, ou de repente eu vender a carta e ganhar um lucro. Então, o mais legal do consórcio é isso, é as possibilidades que ele te permite fazer. Sim. Deixando claro que veículo para veículo, imóvel para imóvel. Isso, no mesmo segmento, por isso que são né? segmentos diferentes, Exatamente. né? E para o pessoal que vende consórcio, o que tu recomendaria? Assim? Acho que se aperfeiçoar mais, cada vez mais buscar mais conhecimento, né? Pra gente sentar na mesa com o cliente e passar a certeza e a garantia de que ele tá fazendo o melhor negócio. Causar uma primeira boa impressão, Exatamente. né? Tu, Gelson. Tu vai complementar, porque não... Complementando o que a Amanda falou também, que é nesse mesmo sentido, né? Procure pessoas sérias no mercado de consórcio, né? Consultores sérios, escritórios sérios, né? Que hoje a gente tem, querendo ou não, anos atrás, foi muito manchado o consórcio por ter... Marginalizaram ele, né? Picaretas no meio, né? Então, procure escritórios sérios, competentes. Não saia da mesa da reunião sem tirar todas as tuas dúvidas sobre o consórcio, porque se tu não tirar todas as tuas dúvidas do consórcio com o consultor, tu vai levantar e vai pagar 2, 3 meses, vai querer parar de pagar ou vai achar muito demorado. Então, procure pessoas sérias. É um planejamento a médio e longo prazo. Tu pode contemplar no primeiro mês, tu pode contemplar na 50ª parcela. Então, não tem prazo definido para contemplação, mas tem pessoas que vão te mostrar o caminho com estratégias, com lances. Então, a Cerelo hoje é a empresa que mais e melhor bonifica o cliente por pagamento em dia. A gente é a única administradora no mercado que tem 3 fidelidade, então procura administradoras sérias também. E fazendo isso vai ter sucesso na aquisição do imóvel, ou veículo, ou investimento. Eu também tenho essa mesma percepção. Acho que quem trabalha com consórcio, buscar aperfeiçoamento, buscar gerar mais valor. Acho que as pessoas estão... Eu vejo assim, eu tenho rede social há bastante tempo, eu vejo uma carência de pessoas profissionais do consórcio que são referências. Eu vejo muita postagem, muita publicação, né? Mas botar cara, se tornar referência são para poucos. Então tem um mercado, no meu ponto de vista, assim, de um mar azul de oportunidades em ser esse, vamos usar o termo coaching financeiro através do consórcio, sabe? E claro, o cliente que tem conhecimento ou que está buscando conhecimento, Banco Central, Reclame Aqui, faz um benchmarking na rede social com relação ao produto que você melhor se encaixa, né? Antes de tomar a decisão final, né? Procure outras administradoras, compare, sabe? Acho extremamente importante. No acesso à informação. No final das contas, quem vai pagar isso aí vai ser você, cliente, né? Não será nós, né? Mas é isso. Eu agradeço, Gelson, Amanda, pelo bate-papo. Obrigado pela disponibilidade de vocês, né? De estar aqui hoje para poder dividir com o público um pouco do conhecimento, um pouco do nosso produto Cerelo, como o Gelson muito bem colocou. É uma empresa que está 1 ano e meio no mercado. É uma empresa que tem hoje um ecossistema de benefícios que, modéstia à parte, um dos melhores, se não o melhor. Então, a gente está aí com o objetivo de... não que não almejamos ser a maior empresa de consórcio, mas a gente entende que a gente pode, no curto espaço de tempo, ser a melhor empresa de consórcio em termos de oportunidades e benefícios, né? E é isso que a gente está trabalhando. E não só para o corretor, né? Que vende um bom produto, mas para o cliente que compra, né? Para todas as pessoas que estão conectadas de alguma forma, né? Então, obrigado de coração por dividir dividir, né, o conhecimento de vocês, poder trocar essas ideias juntos entre nós e deixar um recado especial para quem vai nos acompanhar. Se você quer, de fato, conhecer um pouco mais da Cerelo, conhecer um pouco mais da nossa história, né, nós temos nosso Instagram, que é Cerelo Consórcios, e gostaria muito, muito, muito que você entrasse lá para poder acompanhar nossos conteúdos. Lembrando que a gente é uma das poucas empresas, não a única, que faz as assembleias de apurações de sorteio de lance ao vivo e ficam gravados no Instagram, então tu pode reprisar todos os vídeos lá e vai ver a carinha da Amanda, vai ver a carinha do Gelson, vai ver a minha cara lá. Inclusive, essa semana tem sorteio, né? Tem sorteio quarta-feira. Então, é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo tempo de vocês dois e
Tamo junto aí para um próximo episódio. Um grande abraço e valeu!